Fala aí, tudo certo? Na aula de hoje você vai aprender como a gente vai fazer esse relatório aqui, onde a gente tem as informações de rastreamento da captura, todas as informações com relação a todo o rastreamento que você implementa aí através das UTMs, né? Então você vai ter todos esses dados aqui no seu relatório com relação à captura. Anúncios, posicionamentos públicos e tudo que você rastreou aí no seu lançamento. E também a gente tem a informação, página de captura e pesquisa, se você faz pesquisa com os seus leads. Você vai aprender como integrar toda essa informação dentro de um só relatório. É claro que a gente vai ter a parte da venda também, onde a gente vai destrinchar cada posicionamento público, campanha e anúncio que a pessoa comprou. E também a gente vai ter o mais importante de todos, que é o cruzamento da parte da venda com a captura, para você entender onde você deve investir o teu dinheiro ou onde você deve focar com relação a anúncios públicos e qualquer outra coisa aí. E também a gente vai alinhar com as informações da pesquisa que você fez com o seu público, tá? E é claro, se você faz teste AB de página de captura, como eu mostrei aqui na página relacionada à captura, a gente também vai ter a informação aqui no cruzamento desses dados, tá? E é claro que eu vou mostrar para vocês mais um bônus aqui, onde a gente pode fazer alguns gráficos relacionados à parte da pesquisa. Então você pode filtrar pessoas de acordo com o que elas respondem na sua pesquisa. E é claro que isso pode ser interessante para você justamente achar aquele lead que às vezes não comprou e que também você acha que tem um alto potencial de comprar. Então você pode ter gráficos específicos para mostrar esse pessoal para você e de repente você clicar aqui e entrar em contato já com ele, tá? Então bora para a aula que a gente tem muita coisa para fazer. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula, onde a gente vai ver então como montar um relatório super completo sobre rastreamento de leads captados em seu lançamento ou mesmo alguma ação que você esteja fazendo aí e você faz essa captura de leads através do tráfego pago também, né? E também esses leads vão para o ActiveCampaign. Do ActiveCampaign você pode exportar ou mesmo através da automação você pode exportar esses leads que você captura e todas as informações com relação a essa captura dos leads para uma planilha. Através dessa planilha a gente vai fazer então o nosso relatório, tá? Então, sem mais delongas, vamos para minha tela onde eu vou te mostrar como fazer esse relatório então. Tá, aqui eu estou na minha planilha, onde eu montei aqui alguns dados fictícios, tá? Só para a gente utilizar nesse exemplo e construir a partir dele todo o nosso relatório. Aqui eu vou mostrar para vocês um seguinte esquema aqui que eu fiz, tá? Essas informações aqui, como eu falei, você pode adquirir tanto por automação direta, usando o Pablo, Integromat da vida aí, qualquer coisa que você utilize aí de ferramenta para automação, eu particularmente recomendo o Pablo, porque o Pablo é muito mais simples e economiza muito mais do que outras ferramentas se for comparar, tá bom? Mas aqui focando diretamente nessa planilha aqui, o que eu tenho nela de informações com relação aos meus leads, tá? Eu vou ter o básico aqui, que é a data da inscrição da pessoa, tá? O nome, sobrenome, e-mail dessa pessoa, o número de telefone e aqui os dados de rastreamento dessa pessoa, ou seja, de onde que ela veio, que origem, que anúncio, que público que ela veio e se cadastrou para o meu evento, né? Na minha página de captura, melhor dizendo. Aqui então eu tenho o tema Campaign, que para mim aqui nesse padrão que eu utilizei aqui é o nome da minha campanha, ou seja, lá no Facebook, por exemplo, eu tenho campanha com nome tal, é esse nome aqui que vai no tema Campaign, tá? O tema Medium, eu tenho o meu público, ou seja, o meu conjunto de anúncios, se eu tenho lá no nome da minha campanha interesses, público semelhante, essas coisas vão aqui no tema Medium, tá? O tema Source é justamente a plataforma da onde essa pessoa veio, então aqui eu tenho Instagram e Facebook, para melhor diferenciar aí essa questão da onde ela veio. Eu tenho isso no meu UTM Source e no UTM Content eu tenho então o nome do anúncio pelo qual ela clicou, né, e se cadastrou na minha página de captura. No UTM Term aqui, a gente mais utiliza o UTM Term na questão do Google Ads, né, por exemplo, mas aqui a gente também pode utilizar para adquirir informações aqui de onde a pessoa veio também. Nesse caso aqui, eu padronizei como o term pegando então o posicionamento de onde aquela pessoa veio. Então, para alguns aí é interessante saber essa questão de posicionamento, até porque o Facebook em si não retorna no gerenciador, né, essa questão do posicionamento mais. Então é importante você ver essa questão aqui, porque ele continua passando essa informação através de parâmetros do URL, tá bom? Então é possível pegar aqui através dos parâmetros e também armazenar essa informação no contato na hora que ele se cadastra, tá? Página de captura também é um parâmetro que você pode aí
configurar para você pegar. Então, se eu tenho lá uma Active Campaign da vida armazenando os leads que se cadastram, eu tenho como configurar para ele armazenar quantos campos personalizados, ou seja, quantas informações eu quiser buscar durante a captura. Então, se a pessoa está preenchendo lá o formulário, nome, e-mail e telefone, por exemplo, eu ainda tenho campos ocultos que podem pegar essa informação da página da captura. Então, eu consigo configurar essa questão aqui, e justamente para eu ter essa assertividade na hora de analisar um teste AB, por exemplo, eu tenho essa informação de qual página de captura a pessoa veio, e posteriormente eu posso utilizar essa informação para jogar numa planilha e depois fazer o relatório, que é o que a gente vai fazer aqui nessa aula, tá bom? A próxima coluna eu vou ter aqui respondeu pesquisa, ou seja, essa coluna aqui é do tipo booleano que a gente diz em termos de programação, né? Não se atente a isso. Mas o que é o tipo booleano? É verdadeiro ou falso? Então eu tenho aqui sim e não. Basicamente é isso aqui. Ou seja, eu posso então colocar na minha planilha algumas informações a mais. Não só com relação à página de captura, como eu acabei de falar, mas também se eu rodo alguma pesquisa a partir do momento que a pessoa se cadastra, ou seja, a pessoa cadastrou e depois de um momento ali, de um tempo, de um dia ou de algumas horas, ela recebe um outro e-mail dizendo para ela responder uma seguinte pesquisa ali que você envia para ela responder, para ela preencher. Eu consigo pegar essa informação de que a pessoa preencheu a pesquisa, se eu estou me tratando, né, por exemplo, novamente aqui puxando o exemplo do Active Campaign, eu consigo armazenar essa informação a partir do momento que ela preenche a pesquisa, ou seja, a pesquisa eu posso colocar como um outro formulário do próprio Active Campaign, né, nesse caso, e colocar essa informação aqui pelo Active Campaign. Então eu consigo associar ao e-mail da pessoa que se cadastrou e que está aqui o e-mail dela, se ela respondeu a pesquisa que eu enviei para ela, nesse caso aqui, e assim eu consigo fazer esse controle através também de automação. Então o meu disparo aqui seria no momento que ela preenche o formulário de pesquisa, e a partir disso ela ganha uma tag, ou eu preencho algum campo personalizado dizendo que ela preencheu e respondeu aquela pesquisa, né? E aqui eu jogo essa informação para a planilha também através da automação, tá? A próxima coluna aqui vai se tratar de um exemplo também de uma pergunta dentro dessa pesquisa que eu fiz. Então, suponhamos que eu fiz essa pesquisa e dentro dessa pesquisa tinha uma pergunta onde eu questionava com relação à renda da pessoa que estava respondendo. Então, eu tinha lá seletores, opções, né, para a pessoa selecionar de renda para eu saber e entender mais um pouco sobre o meu público-alvo. Então, eu consigo também jogar essa informação para a minha planilha. Então eu só trouxe essa coluna aqui como se fosse uma pergunta dentro da minha pesquisa. É claro que você pode trazer todas as suas perguntas aqui e também as respostas de cada lead dentro para essa planilha aqui. Não tem nenhum problema. Eu só trouxe essa coluna, uma única coluna, para servir como exemplo no que a gente vai montar, tá bom? Então tenho essa informação aqui e a partir disso também eu vou poder fazer um relatório específico sobre a pesquisa que eu enviei para a pessoa e que ela respondeu, tá bom? E as próximas colunas aqui se tratam das UTMs de compra, ou seja, aqui vai estar preenchido somente se a pessoa que se encontra na linha correspondente aqui efetuar a compra quando o carrinho abrir, por exemplo, tá? Então eu tenho essa informação aqui preenchida somente se a pessoa comprou. Então eu posso ver aqui que na linha, por exemplo, linha 3 aqui, deixa eu dar um zoom para você. Consigo ver na linha 3 aqui, por exemplo, que aqui está preenchido, certo? Então, eu tenho a informação que o e-mail que tiver na linha 3 aqui, ou a pessoa que estiver na linha 3 aqui, efetuou a compra do que eu ofereci para ela no final de todo esse evento aí, de toda essa movimentação aqui que eu fiz, tá? E justamente essas linhas que estão em branco aqui é porque não houve a compra, então essas pessoas não se interessaram e não compraram. De acordo com as informações aqui, no final eu vou ter mais ou menos uns 20% de conversão. Se tratando aqui desses dados fictícios, né? Onde eu vou ter aqui, no final de tudo isso, 199 linhas, tá? Não foi 200 justamente para bater o toque de quem tiver aí, tá? Desculpa por isso. Mas aqui eu tenho 199 linhas de dados fictícios preenchidos, tá bom? Então eu vou ter toda essa informação e a partir dessa informação aqui que você adquiriu aí, de acordo com as automações que você montou no Active Campaign e de acordo com as automações que você pode ter montado aí usando qualquer outra plataforma, tá? Então isso aqui é bem tranquilo de fazer e consequentemente você vai pegar essas informações que você capturou aqui e jogar para o relatório, que é o que a gente vai fazer aqui, tá bom?
Tá, então aqui eu tô no meu Google Data Studio, né? E aqui a gente vai criar então um relatório do zero para fazer então um relatório específico sobre aquelas informações que a gente captou na planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui em criar no canto superior esquerdo, né? Vou vir aqui na primeira opção que é o relatório, vou clicar nela aqui, tá? E aqui ele já vai pedir para mim adicionar dados ao relatório, ou seja, as fontes, né, de onde eu vou puxar todas as informações que vai nesse relatório aqui. Eu vou vir aqui e selecionar planilhas do Google, então. Vou vir e selecionar a planilha Dados Active e vou colocar aqui aquela página que eu coloquei todas as informações e vou dar um adicionar aqui, bem no cantinho direito, tá? Ele vai dar essa informação aqui, adicionar o relatório, né? Ok, ele vai já criar um gráfico aqui, mas eu não vou utilizar esse gráfico nesse primeiro momento, tá? O que eu vou fazer aqui? Essa é a nossa primeira página do nosso relatório, certo? O que eu vou fazer a partir dessa primeira página? Eu vou justamente subdividir as informações por página de relatório. Então, a primeira página aqui que a gente está olhando vai ser a página que vai trazer as informações, o resumo de todo o rastreamento da parte da captura do nosso evento, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar uma ferramenta de texto, que é esse quadrado com A aqui. Ó, cliquei nela aqui, deixei ela selecionada, ela virou uma cruzinha aqui, o meu mouse, e é só clicar aqui onde eu quero o texto, tá? Vou colocar aqui rastreamento captura, né? Já vou seguir um modelo que eu já montei para vocês aqui, e mostrei também no início dessa aula esse modelo. Deixa eu já colocar aqui as informações, dá para você estilizar. Então, eu consigo alinhar aqui essa informação, consigo mudar a fonte aqui na direita. Vou deixar a Montserrat aqui, que é um pouco mais bonita, né? Vou deixar aqui também bold e vou aumentar aqui um pouco o tamanho de uns 40 pixels aí, tá? Só que eu tenho que selecionar aqui, tá? Selecionado, 40 pixels, vou só dar um espaçamento aqui e vou colocar bem centralizado aqui para mim. Ok, temos o nosso título, eu vou começar aqui colocando também algumas informações. Eu posso também estilizar a parte do relatório do fundo aqui. Então, se eu não quiser ele tão branco assim, eu posso vir na página, configurações da página atual, vou vir aqui na parte do estilo, nesse menu da direita, e vou selecionar aqui uma cor um pouco mais puxado para o cinza, tá bom? Deixa eu ver se esse cinza aqui, acho que ele já está um pouco mais visualmente melhor, né? De uma forma melhor. Ok, aqui então eu vou começar a fazer os meus submenus onde eu vou colocar cada gráfico, tá? Eu vou colocar aqui retângulo. Para fazer esses submenus eu vou utilizar formas. Então aqui eu tenho também, logo bem ao lado assim de texto aqui onde a gente colocou, tem algumas formas, tem linha, tem retângulo aqui, ó, e círculo. É justamente o retângulo que a gente vai colocar aqui, tá bom? Vou desenhar ele aqui e vou também dar uma borda aqui para ele. Por exemplo, 10 de borda que ele fica com os cantinhos arredondados, tá vendo? Então aqui, esse retângulo aqui vai ser o que a gente vai colocar menu. Eu vou deixar ele branco aqui justamente para eu dar um pouco mais de destaque para os elementos que vão aqui dentro, tá? Ok, o que ele vai aqui dentro desse elemento aqui? Eu vou fazer justamente um resumo aqui, onde você pode colocar quantas informações você quiser nesse resumo aqui. Mas a ideia é ser um resumo, né? Então, não fica botando tantas informações aqui logo na cara, que não vai ficar interessante e a pessoa vai se perder na hora de ver isso daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um gráfico, ó. Para você adicionar gráfico, é só você vir aqui em adicionar um gráfico, tá escrito literalmente na cara da gente ali, né? Então, aqui eu tenho visão geral, que é o elemento que eu utilizo mais para fazer esses pequenos resumos aqui no topo do relatório, tá? Então, eu posso colocar dessa forma aqui, ok? Ele me trouxe aqui uma métrica padrão que o Data Studio cria, que é o Record Count. Eu não sei se você lembra quando eu falei que a nossa planilha tem 199 linhas de informações, né? Justamente para bater o toque do pessoal aí. Agora, se eu for aqui na minha linha, eu vejo que 199 linhas. Essa métrica padrão que o Data Studio cria é justamente a contagem de linhas que eu tenho aqui na minha planilha, tá? Então, por que ele dá 198 e não 199? Porque a primeira linha são os cabeçalhos. Os cabeçalhos ele tira porque a partir dos cabeçalhos ele monta cada métrica aqui na direita de acordo com a planilha ou de acordo com os fontes de dados, melhor dizendo, que você conectou ao seu relatório. Então, os cabeçalhos eles são retirados das linhas de dados e são transformados em métricas, ou seja, cada nome de cabeçalho virou uma métrica aqui que vai corresponder às colunas aqui com os dados de acordo com o que você vai montando nos gráficos. Então, se eu vim aqui, por exemplo, colocar um gráfico que seja uma tabela e puxar aqui
em vez de data descrição, puxar aqui o tema campaign captura, ele vai me trazer as campanhas, tá vendo? Que tem justamente na coluna onde o cabeçalho é o tema campaign captura. Então ele traz aqui de forma agregada porque eu estou utilizando a métrica record count. Então a record count vai fazer essa função de contar linhas, tá bom? Quando ela está associada a alguma dimensão, que seja a campanha Y aqui, ela vai trazer a contagem de linhas relacionada àquela dimensão, tá? Então aqui eu tenho 101 linhas relacionadas à campanha Y, quando a dimensão é o theme campaign captura, tá? Então é só para você entender como funciona essa questão de métricas e dimensões aqui no Data Studio, tá bom? Ok, eu tenho a record count aqui, e aqui eu tenho então 198 linhas. Você concorda comigo que eu posso tomar essa informação de 198 linhas como informação de número de quantidade de leads? Porque aqui eu realmente tenho 198 linhas preenchidas com informações de leads, e cada lead é diferente um do outro aqui em cada linha. Então eu tenho essa informação aqui, eu posso justamente vir aqui na métrica, em vez de deixar esse record count aqui, eu posso vir no lapisinho aqui da métrica e colocar aqui como leads. E aqui eu tenho a informação de quantos leads eu tenho no meu total lá na minha planilha, entendeu? Então, para esses casos aí, utilizar a métrica record count é interessante, porque você não precisa ficar contando quantas linhas tem, né? Porque ela já faz isso automático para você, tá bom? Então, eu tenho meu número de leads aqui. Eu posso vir estilizar aqui também esse quadradinho que eu acabei de puxar. Eu gosto de deixar ele um pouco mais para o tema do relatório que eu escolho. Caso você não tenha escolhido algum tema e já tenha montado assim como eu, saiba que você pode escolher um tema para aplicar em todo o seu relatório. Às vezes é mais rápido você vir aqui em tema e layout e aplicar qualquer tema que você tiver aqui como opção, tá bom? Eu vou clicar nesse daqui, ó, que é o Royalty, que tem mais essa questão do roxo, mais um azulado ali, um roxo azulado, para deixar padrão, tá? Então eu vou vir aqui em estilo e quando eu for mudar aqui, ó, no segundo plano e borda, a cor desse quadradinho, ele já tem aqui as cores do tema que eu selecionei, tá vendo? Que tem a seção de temas aqui, e essas são todas as cores envolvidas naquele tema, tá bom? Eu vou colocar aqui essa cor de fundo, e aqui nos rótulos eu tenho esse azinho aqui que é a cor da fonte, então eu posso colocar branco para ficar melhor aqui, tá bom? Ok, eu vou colocar essa informação um pouquinho mais para a esquerda aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela, para criar uma duplicata, tá? E aqui eu vou trazer o meu número de vendas, tá? Então, como é que a gente vai trazer o número de vendas? Eu tenho que o meu record count aqui é o número de quantidade de linhas, tá? E ele tá aqui, ó, tá vendo? Campo de origem, record count. Eu posso colocar como vendas. Só que aqui as vendas não são 198. Como é que eu vou fazer para filtrar somente as linhas que eu tenho preenchidas aqui nas UTMs de compra? Porque você concorda comigo que é só eu contar quantas linhas nas UTMs de compra estão preenchidas para eu trazer o número de quantidade de compras? Então é justamente isso que eu vou fazer, tá? O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso filtrar por qualquer uma dessas colunas aqui. A que estiver preenchida, o Data Studio vai representar como uma compra. Então eu consigo fazer isso aqui. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o UTM Campaign Compra. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar esse campo para fazer esse filtro, tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou vir aqui na direita e vou criar um filtro. Tá vendo aqui a última opção? Vou clicar aqui então, adicionar um filtro. Ele vai abrir para mim esse menu onde a gente cria o nosso filtro, tá? Vou dar um nome aqui, por exemplo, excluir linhas vazias do theme campaign compra. É justamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui selecionar, ó, tá vendo que tem opção aqui, ó, incluir, eu vou excluir, seleciono um campo, eu vou colocar aqui campaign e vou colocar aqui, ó, compra. Eu vou excluir o que dentro desse campo aqui? Eu vou excluir justamente aquelas linhas que são nulas, que são vazias. Então eu tenho essa última opção aqui, ó, nulo quer dizer vazio, e eu vou dar um salvar aqui para você. E eu tenho justamente o número de vendas, que são 42 vendas, tá? Ok, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V novamente, vou copiar aqui e eu vou fazer a taxa de conversão. Então eu quero basicamente dividir essa informação aqui por essa para eu ter a minha taxa de conversão, quantos por cento dos leads compraram no final das contas, né? O que eu vou fazer aqui? Na verdade, nem precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, tem um esquema mais simplificado que você pode fazer aqui, ó. Você seleciona o campo que você quer dividir, ou seja, a parte de cima da divisão, e depois você segura o Ctrl e seleciona pelo que você vai dividir, que é a parte de leads, tá? Então, primeiro esse, depois seleciona esse.
Vou clicar com o direito daí com os dois selecionados e vou vir aqui na última opção combinar dados, tá? O DataStudio já vai fazer essa divisão para mim. Então eu tenho aqui uma taxa de conversão de 21% no final desse evento, dessa movimentação que eu fiz, tá? Vou pegar os três aqui, selecionando com o Ctrl, né? E arrastar aqui para o meio para eu alinhar, tá bom? Então eu tenho basicamente o meu resumo aí, bem resumido. Você pode colocar quantas informações você quiser aqui, mas nesse primeiro momento eu sugiro para você colocar informações bem sucintas, bem breves, só para a pessoa bater o olho ali, entender o que que é e já vir com essa informação para o resto do relatório, para ela ter essa noção, tá bom? Ok, eu vou puxar mais um texto aqui e vou fazer o seguinte esquema. Leads captados, eu vou escrever aqui, tá? Vou colocar aqui num tamanho um pouco maior, uns 20 pixels, tá? E aqui eu vou puxar um gráfico para eu saber como foi a captura dos leads de acordo com o tempo. Então eu tenho um determinado dia lá, determinado tempo, período, né, de dias, e eu vou querer saber como que foi a linha de captura, né? Ou seja, quantos leads eu captei por cada dia. Isso é possível fazer porque a gente tem a informação aqui da planilha com relação à data de criação ou data de captura da pessoa aqui, tá? Mas aí você me pergunta assim, tá, eu coloquei aqui para essa planilha ser preenchida com o ActiveCampaign. O ActiveCampaign está jogando as informações aqui. Só que o Active, ele joga essa data daqui dessa forma bem estranha para minha planilha. Como é que eu vou fazer para ter a data corrigida aqui como você fez na coluna B? Isso é muito simples, tá? Você vai vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da coluna A, você vai criar uma coluna à direita. Depois disso, você vai fazer a seguinte fórmula aqui, ó. Você vai fazer um igual e aqui você vai escrever left ou esquerda, se a tua planilha for com fórmulas traduzidas, tá? Vai abrir parênteses, vai selecionar a fórmula, vai selecionar a célula da esquerda ali que corresponde ao que você quer alterar, né? Vai dar um ponto e vírgula e vai digitar 10 aqui. O que que isso vai fazer aqui, ó? Vai pegar os primeiros 10 dígitos partindo da esquerda para a direita. Por isso que eu coloquei left aqui, que corresponde à esquerda, né? Se nós traduzirmos do inglês. Então ele vai pegar os 10 primeiros dígitos. E o que que são os 10 primeiros dígitos dessa informação aqui gigantesca da data que o Active mandou pra gente? É justamente a data corrigida. Então eu tenho 2022, 8, 21. Eu tenho 21 de 8 de 2022. Só uma data num padrão americano aí. E depois é só você formatar, tá? Mas antes vamos aqui publicar essa fórmula aqui. Eu vou dar um Enter então. E aqui eu tenho essa informação. Ele já vai entender para ele fazer pro resto das informações aqui, tá? A partir disso é só eu colocar aqui, ó, data corrigida, tá bom? Beleza, coloquei o cabeçalho aqui, só que eu preciso fazer uma coisa antes. Eu preciso selecionar isso daqui, porque se eu manter com a fórmula aqui, vai dar problema se eu jogar para o Data Studio. Então eu preciso tirar essa fórmula aqui. E como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou selecionar aqui na primeira célula, segurar o Shift e o Ctrl e apertar setinha para baixo do teclado. Vou dar um Ctrl C nessa informação para copiar, né? Vou voltar lá no início e aqui, bem na primeira célula, eu vou clicar com o direito, vir em colar especial e só os valores, tá? Ou você pode dar um Ctrl Shift V, tá bom? Colei os valores, você pode ver que a fórmula aqui, ó, ela já sumiu, tá vendo? E depois é só você vir aqui na coluna B, formatar ela, número e colocar como data, tá bom? Que ele já vai entender aqui que vai ser data. E na hora de você conectar lá no Data Studio, ele já vai entender que essa métrica aqui corresponde à data e não vai ter nenhum problema, tá? Então é assim que você faz a correção dessa data totalmente estranha que o Active manda pra gente, tá bom? Eu vou excluir aqui porque eu já tinha feito esse processo aqui nessa coluna, tá bom? Voltando lá para o nosso relatório, então, vou querer criar um gráfico, então, de linhas divididos por cada dia para eu ver essa questão dos leads captados por dia. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar aqui um gráfico, pode ser de linhas, né? Ou pode ser de barras. Aí vai de acordo com a tua opinião do que você acha melhor para representar os gráficos aí, que você vai, né, na verdade, entender melhor. Então fica de acordo com a sua opinião aí, o que você prefere de gráfico para utilizar nesse caso aqui, tá? Eu vou utilizar um gráfico de área para isso, tá? Ele me deu esse erro aqui, ó, porque ele está com os dados combinados, tá? Quando a gente cria e combina essas informações aqui, ó, lembra que a gente selecionou os dois, clicou com o direito para criar essa terceira? Ele cria uma origem de dados nova que corresponde à combinação dessas duas métricas, tá vendo? Aqui eu tenho minha planilha e aqui eu tenho os meus dados combinados. Quando eu criei esse gráfico aqui, ele ficou com a origem de dados nos dados combinados. Então é só eu vir aqui clicar
e selecionar de novo a minha planilha, tá bom? Beleza, ele já puxou para mim aqui e atualizou o gráfico, sumiu aquele erro lá, tá? Só que aqui ele está de uma forma meio incorreta aqui, porque ele já colocou uma métrica que não é necessariamente a que eu quero nesse caso aqui, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar por data mesmo, a data corrigida que a gente acabou de corrigir aqui. Eu vou utilizar essa informação aqui, tá bom? É importante também que você tenha corrigido a sua data antes de você conectar a origem, a planilha, no caso, ao relatório, tá bom? Ok, eu vou utilizar então a data corrigida aqui, e aqui na data da inscrição eu vou clicar nela e vou criar um campo. E aqui vai ser o que eu quero mostrar. Nesse caso eu vou definir o rótulo do gráfico aqui. Eu vou colocar como leads aqui e entre aspas, na verdade, a palavra leads aqui e vou dar um aplicar, tá bom? E ele já vai transformar para mim aquela informação lá. Então a gente vê que a data ficou aqui embaixo, né? A data corrigida, e aqui a gente tem a informação de leads, que é o rótulo que eu defini, e a métrica que vai corresponder à contagem desses leads vai ser justamente a record count, que é a contagem de linhas lá que a gente já definiu, como também número de leads aqui, tá? Então eu tenho essa disposição aqui nesse gráfico, de acordo com cada dia, quantos leads eu captei, tá? Então se você, ó, até tô colocando o mouse em cima aqui, ó, de cada ponto, você vê que ele mostra para mim ali os leads de acordo com aquela data que eu estou vendo no gráfico, tá bom? Beleza, então, eu vou só estilizar isso daqui para ele não ficar meio que jogado no nosso relatório. Você pode utilizar ele também assim, até que não ficou tão feio assim. Deixa eu colocar dessa forma aqui. Os próximos a gente estiliza, mas isso aqui é muito de acordo com a sua opinião, tá? Agora, eu quero colocar mais informações aqui nesse relatório. Como é que eu vou fazer? Tá vendo que o relatório já está acabando aqui embaixo. Eu preciso alargar, né, o tamanho dele. Eu vou vir aqui em página, configurações da página atual, e vou vir aqui em estilo. Aqui em estilo eu consigo definir o tamanho desse relatório. Então eu consigo colocar aqui, ó, por exemplo, 5.000 pixels, que já vai aumentar para mim aqui, tá bom? Ok, isso que eu fiz aqui. Agora vamos para o próximo gráfico, onde a gente vai mostrar as origens de acordo com a parte de captura, a fase de captura do nosso lançamento, tá? A parte das origens, se você lembra da minha planilha aqui, eu tenho a parte do theme source que corresponde à origem. Eu tenho Instagram e Facebook como sendo as minhas únicos dados aqui dentro dessa planilha. Então, o que eu vou fazer aqui? Se tratando de poucos dados assim, você pode ter, sei lá, várias informações aqui, né? Várias origens de tráfego, por exemplo. Aí você vai definir qual gráfico vai representar melhor, porque tem alguns gráficos que se você utilizar com muitas informações fica um negócio muito horrível de ver, tá? Dentro desse próximo gráfico aqui, eu vou usar justamente o gráfico de barras, que é a nossa quarta opção, e aqui vai ser a primeira opção aqui dentro desse conjunto, que são os gráficos de barras, tá? Vou selecionar ele aqui e vou clicar aqui onde eu quero que ele esteja, tá? Aqui o que eu vou fazer? Então, o que eu quero mostrar na dimensão dele? Qual que é a dimensão que eu quero dar foco nesse gráfico aqui? Justamente a UTM Source captura, ou seja, a origem que eu fiz na parte da captura lá do meu lançamento, tá bom? Então eu vou vir aqui e colocar essa informação aqui, ok? Antes disso, por questão de organização, eu vou vir aqui e colocar um texto também. Origens UTM Source, só para eu entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu vou trazer essa informação para cá. Vou também mudar a fonte aqui e deixar ela um pouco maior para mim aqui, tá? Ok, origens do theme source, ok? Vai ficar dessa forma aí, fica mais organizado, tá? E mais acessível, né? De você procurar com o olho ali e bater informação já de cara, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar uma outra visão geral aqui para mim. Vou vir aqui, selecionar a segunda opção, que é o quadradinho. A visão geral é aquele quadradinho que a gente utilizou aqui em cima, tá? Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar justamente o resumo dessa parte das origens. Ou seja, eu vou separar quantos leads vieram do Facebook e quantos leads vieram do Instagram, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tem a informação aqui da quantidade de leads e na coluna o theme source captura eu tenho a informação de onde eles vieram, eu vou justamente então criar um filtro em cima dessa métrica aqui com relação ao campo de coluna aqui, ó, do theme source captura, tá? Então eu vou criar mais um filtro aqui na parte de baixo do meu elemento, tá? O que é esse filtro aqui? Eu vou então colocar como nome aqui captura Facebook UTM source, tá? Isso aqui é justamente para a questão da organização, então eu vou criar um filtro para o UTM source
para a captura com relação ao Facebook, tá? Essa nomenclatura você define também, tá? Vou colocar aqui como o theme source captura. E aqui eu vou selecionar contém. E aqui nisso aqui eu vou escrever Facebook. Então ele vai filtrar para mim todos os campos ou linhas onde o theme source contém Facebook, tá? E eu vou dar um salvar. E aqui ele já vai dar para mim a contagem. 68 linhas onde o Facebook se encontra como a origem de onde a pessoa que está aqui na linha se cadastrou, tá bom? Para eu não ter que ficar estilizando toda hora aqui também essa parte aqui, eu posso vir aqui em cima, copiar isso daqui, vem com o botão direito, colar especial, colar apenas o estilo, tá? Justamente para poupar tempo aqui. E na métrica Record Count eu vou editar ela aqui novamente e vou vir aqui e colocar aqui leads Facebook, tá? Ok. Tá organizadinho, tá bonitinho aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V agora para fazer o lead Instagram, tá bom? Primeiro aqui, ó, eu vou tirar então desse campo duplicado aqui esse filtro que eu criei no de cima, tá? Vou renomear aqui ele para leads Instagram e vou criar um outro filtro basicamente bem semelhante à parte do filtro que eu criei para o Facebook. A única coisa que vai ser é porque eu vou utilizar o Instagram, né? Vou filtrar o Instagram. Captura então, captura o Instagram, UTM source, tá? Vou colocar aqui, pesquisar por source, vou selecionar o tema source captura, vou colocar contém e aqui eu vou escrever Instagram, tá? Tome muito cuidado que a parte dos filtros ela é case sensitive. Então, o que você botar aqui para você procurar no filtro, você tem que colocar exatamente como está escrito aqui, tá? Então, aqui contém essa palavra em específico, ele já vai me trazer esse resultado, tá? Vou dar um aplicar aqui e eu tenho essa informação aqui, ó, 130 leads do Instagram, ok? Beleza, agora se eu quiser fazer aquele esquema para eu mostrar as porcentagens dos leads total, né? Então, eu quero fazer a taxa de quantos leads vieram do Facebook e a taxa de quantos vieram do Instagram. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, então, dar uma duplicata também nesse aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou tirar o filtro aqui, vou também renomear aqui para leads somente, justamente para eu só poder selecionar essa métrica aqui. Então, eu vou deixar ela aqui para o canto. E lembra lá daquele esquema que eu te falei? Se eu quero dividir aqui essa informação para trazer a taxa, eu vou selecionar, melhor dizendo, o primeiro campo que eu quero dividir e depois eu seleciono segurando o Ctrl o campo que vai ser a parte de baixo da divisão, né? Então eu vou clicar com o direito aqui, combinar dados, o DataStudio já vai fazer para mim todo esse cálculo aí, tá? Coloquei aqui para mim e tá lá a nossa taxa de conversão. Vou fazer o mesmo para o Instagram, selecionei aqui, combinei os dados e tá lá a nossa taxa de leads que vieram pelo Instagram, tá bom? Dessa forma aqui, a gente tá feito então com a parte de origens aqui, pelo menos no resumo geral dessa parte de origens, tá? Só que assim, eu posso também vir aqui e copiar isso daqui para eu trazer de acordo com o tempo cada cadastro feito em cada origem. Então eu vou duplicar esse gráfico aqui e vou trazer aqui para baixo essa cópia que eu fiz, tá? O que eu vou fazer aqui? Em vez da dimensão detalhada ser leads aqui, eu definir o nome dela, eu vou trazer aqui uma outra dimensão, que é justamente a dimensão do theme source captura, que eu acabei de usar ali, tá? Então eu vou vir aqui, selecionar o theme source captura e vou trazer essa informação para cá, tá? Então você pode ver que ele já cria para mim o Instagram e o Facebook aqui de acordo com cada dia, e a gente também vai ter aquele esquema de passar o mouse aqui, ó. No meu caso aqui, ele não está mostrando, tá vendo? O que acontece aqui? Às vezes ele não mostra mesmo. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode dar atualizar aqui, recarregar o seu relatório, que às vezes ele não mostra de primeiro mesmo, ó. Depois de atualizado, ele vem aqui e mostra, tá bom? Não vai entrar em pânico que não está mostrando aí, é só você atualizar o teu relatório mesmo, que às vezes ele tem um delayzinho para começar a aparecer algumas coisas, tá? Mas não se preocupe que na hora de você visualizar o relatório depois dele pronto, né, isso não vai acontecer, tá bom? É mesmo na hora de montagem que acontece isso. Beleza, então, para a gente fazer a parte das campanhas agora, que é o nosso tema campanha, eu vou selecionar toda essa informação aqui, né? E vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ok? Ele vai criar uma cópia de tudo isso aqui e eu vou pegar essa cópia e abaixar para cá, tá bom? Ok, aqui eu vou fazer então a parte da captura, quer dizer, da campanha, né? Melhor dizendo. E aqui eu vou colocar o TM Campaign, ok? Vou aumentar aqui para ele não quebrar a linha.
Ok. E aqui a gente vai mudar. Você pode ver que eu esqueci de mudar aqui, ó, tá? O record count. Você pode vir na métrica aqui e justamente colocar aqui, ó, leads, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui para o elemento de baixo, tá? Vou vir aqui e colocar leads, justamente para manter essa organização, ok? E aqui no theme source eu vou tirar então ele dessa cópia que eu fiz, né? Lembra que eu copiei? E vou colocar o theme campaign, tá? Vou vir aqui, o theme campaign captura, joguei ali. E tá aqui, ó. Eu tenho a campanha Y com 101 leads e a campanha X com 97 leads, tá? Aqui eu vou fazer justamente o mesmo esquema, tá? Então, se você até pegou o esquema lá de cima, você não precisa se atentar nessa parte aqui, ok? Mas, claro, se você quiser aprender um pouco mais sobre os filtros, eu sugiro que você acompanhe mesmo a aula inteira, porque às vezes tem algum detalhe ali que você pula e você acaba ferrando todo o seu relatório, tá bom? Eu vou então, primeiramente, tirar essas informações aqui, vou excluir esses campos que eu combinei, né, utilizando aquele esquema de combinação que eu mostrei para vocês. E aqui eu preciso filtrar quantos leads vieram da campanha Y. Eu sei que aqui, ao passar o mouse, ele já me dá essa informação, mas eu gosto de manter também um resumo do lado aqui, tá? Ok, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente tirar o Facebook daqui, vou colocar a campanha Y. Isso aqui também é uma coisa importante vocês se atentarem, porque dependendo do evento, a gente tem inúmeras campanhas, né? Então, isso daqui, se tratando de campanhas em menor quantidade, né? Você vai fazer isso daqui. Senão, o que eu sugiro quando você tem muitas campanhas, é você pegar e mostrar num relatório, num gráfico, melhor dizendo, como esse daqui, porque daí você aumenta esse gráfico aqui, ele vai ficar dividido aqui bem certinho entre as campanhas, tá? Você não precisa fazer essa parte do resumo aqui, tá bom? Ok, aqui leads campanha Y, e aqui eu vou tirar o de baixo e vou colocar leads campanha X, tá bom? Ok, para criar o filtro então da campanha Y, a gente precisa mexer na coluna do campaign, né? Que é o theme campaign captura. Ou seja, aqui ó, o theme campaign captura traz as informações das campanhas, ok? Vou vir aqui na campanha Y, vou adicionar um filtro, então, nesse elemento, vou criar um filtro aqui logo abaixo, e vou colocar aqui campanha Y UTM campaign captura, ok? Vou incluir aqui, então, a UTM campaign captura e vou colocar aqui contém campanha Y. Eu posso colocar só, por exemplo, Y, que já vai pegar também. E ele já trouxe aqui a informação para mim, para eu bater aqui, ó, 101, e aqui deu 101 também, tá? E aqui, semelhante, eu vou fazer o mesmo processo. Criar um filtro, vou colocar aqui, campanha X, UTM campaign captura. Procurar pelo campaign, captura, contém, e aqui eu vou colocar X só para vocês terem uma noção ali, já vai funcionar, tá? 97 é aqui, bem certinho então a nossa informação, ok? E aqui eu vou fazer o mesmo processo lá que eu já fiz, vou duplicar, tirar os filtros, renomear aqui para eu ter a métrica geral, justamente para fazer a divisão lá, tá? Então eu vou selecionar primeiro aqui, selecionar outro aqui, combinar dados e já vai me dar a informação aqui, tá? Campanha Y então trouxe 51% dos leads para a gente, ok? E campanha X vai trazer então o restante aqui, que são correspondentes a 49%, arredondando aí, de todos os leads, tá? Então a gente tem essa informação aqui. E aqui no gráfico de baixo eu vou mudar aqui o time source justamente para o campaign, que é o campaign captura, tá? Ele já vai me trazer a informação aqui também, tá vendo? Ok? Vou fazer aqui da mesma forma para o público, né? Para o público, então, eu não vou focar nessa parte aqui, porque você já pegou a questão de como criar os filtros, né? Você pode também colocar aqui dessa forma o gráfico que caso você tenha também vários públicos, né? Que é o que geralmente acontece, né? Então, eu coloquei públicos e vou colocar aqui também o theme medium que corresponde ao meu público. Então, se eu voltar lá na minha planilha, eu tenho que a coluna do medium captura corresponde ao meu público, tá? E aqui no gráfico de baixo que eu copiei e colei, eu vou vir aqui tirar o campaign captura e vou colocar em cima dele o medium captura, ok?
e já vai me trazer aqui, ó, público W trouxe mais leads do que o público Z, tá bom? Vou fazer aqui do mesmo esquema dos gráficos, então Ctrl C, Ctrl V, para eu ter informação por dia, tá? Nesse esquema aqui, ó, você pode ter vários públicos, como eu já havia falado. Então, um gráfico diário assim não fica interessante quando você tem muita informação, tá? O que você pode fazer é usar o gráfico de barras mesmo, que é o que a gente vai utilizar na parte dos anúncios, tá? Então, é um pouquinho mais para frente ali eu vou mostrar como fazer isso daí. Então, aqui está o tema campanha, eu vou puxar aqui o tema medium captura, tá? Ok? Beleza, então eu tenho essa informação aqui para mim e agora a gente vai fazer a parte dos anúncios, que vai ser a mesma coisa aqui. Então, vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V e vou passar aqui para baixo, ok? Passei aqui para baixo, vou renomear. E aqui eu vou colocar então o theme content, porque lembra lá, se eu for ver a minha planilha, o theme content é justamente os meus anúncios, tá? Vou vir aqui no meu gráfico então, vou no setup aqui e vou tirar essa dimensão que está medium e vou colocar o content, tá? Ok? Puxei aqui, ele vai me trazer essa informação. Tá vendo como quando é muita informação, é interessante você colocar como barra, porque o barra, o gráfico de barra, ele é melhor visualmente para você achar as informações, tá? Então, se eu for colocar aqui no meu gráfico de área, por exemplo, o theme content, você vai ver que vai virar uma bagunça aqui e você não vai entender nada, tá vendo? É muito ruim. Você até pode colocar o mouse em cima aqui e acompanhar pelo resumo que ele dá. Mas visualmente falando, ele não fica interessante de você ver essa informação, tá? Só que eu estou dizendo isso de acordo com a minha opinião. Para você pode ter sido interessante ficar assim. Também não tem nenhum problema, tá? Mas o que eu gosto de fazer é vir aqui justamente e mudar para barra, tá bom? Gráfico de colunas aqui. E ele vai me trazer também separado por períodos de dia aqui todos os anúncios, tá? Então o que que eu consigo ver dessa forma aqui? Que eu não estava conseguindo ver lá no outro gráfico, por exemplo. Eu sei que, ó, nos primeiros dias aqui, somente o AD7 e o AD2 capturaram no primeiro dia aqui. Só que no dia 23 e no dia 22, meio que o anúncio 3, ele deu uma disparada feroz aqui. Então eu sei que o meu anúncio 3, ele não performou no primeiro dia, mas no segundo e no terceiro ele deu uma disparada assim que foi, trouxe um monte de leads, tá? Só que aqui, quando eu tenho o meu quarto dia, eu vejo que o anúncio 3 perdeu posição para o anúncio 6. E o anúncio 6 ele já estava vindo numa crescente no dia anterior. Então eu tenho essa informação aqui. E é de acordo com essa informação aqui que você vai fazendo essas análises, tá bom? Só que, claro, essa análise que eu acabei de fazer é se fosse ordenado aqui, por exemplo, 21, 22, 23, 24 de agosto. Você pode ver que aqui ele não está ordenado, então ele não está seguindo a ordenação por dia. E como é que a gente vai corrigir então essa ordenação? É muito importante você prestar atenção nesses detalhes, porque você monta o gráfico, mas não se atenta que ali embaixo ele não está ordenado. Então isso pode confundir um pouco a tua questão aí de você montar o teu relatório. Então como a gente vai fazer aqui, ó, a gente tem nesse gráfico aqui, nos elementos da parte da direita, a parte de classificação, que é como eu vou ordenar essas informações aqui. Eu tenho a data aqui, ela está classificada de forma decrescente. Eu posso vir aqui e colocar como forma crescente, que você já pode ver que ela vai ficar bem ordenadinha aqui, ó. 21, 22, 23 e 24, seguindo bem exatamente a linha ali. Então, aquela análise que eu fiz anteriormente, apesar de ter sido uma análise muito boa, aqui ela já muda, porque eu tenho a ordenação correta. Se eu tivesse analisado daquela forma lá e levado aquilo para uma conclusão final, e eu não tivesse visto esse problema aqui, eu já traria informações de uma forma errada para a minha análise final do meu evento, tá? Então, eu fiz isso justamente para vocês se atentarem nessas questões, ok? Beleza, agora vamos para a parte dos posicionamentos. Os posicionamentos eu vou pegar aqui naquele mesmo esquema com o resuminho do lado ali também. Deixa eu colocar aqui para baixo. Você pode selecionar eles também e usar as setinhas do teclado para baixar as informações, tá? Em vez de ficar levando com o mouse. Ok, cheguei aqui na parte que eu quero e vou ordenar só no meio aqui e centralizar essa informação, ok? Beleza, então. Aqui eu vou colocar os posicionamentos. O que eu vou fazer aqui? Posicionamentos. Vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui o theme term. E lembra a minha planilha lá? O theme term é o quê? É justamente os meus posicionamentos, tá bom? Aqui eu vou então mudar essa parte aqui no meu setup. Vou colocar aqui o theme campaign captura. Vou colocar o theme term captura. Ok? E aqui eu vou apagar esses dados combinados e vou fazer o mesmo esquema lá. Então eu tenho aqui leads
Stories e Leads Feed. Vou tirar os filtros de ambas as visões gerais aqui, ambos os elementos, né? E aqui eu vou criar outros filtros. Então, o que que eu vou criar aqui? Posicionamento Stories. Vou incluir, então, o meu UTM Term, captura, que contém Story. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Stories e não Stories, tá? Coloquei aqui, salvei e ele já me dá essa informação aqui. No Leads Feed é o mesmo processo. Eu vou vir aqui, criar um filtro, colocar aqui, como eu coloquei ali posicionamento Stories, posicionamento Feed captura. Posso colocar o tema term. Eu não coloquei no outro ali porque eu esqueci, tá? Deixa eu colocar aqui o tema term, captura. Vou colocar aqui contém e colocar feed, tá bom? Ok, eu tenho essa informação aqui. E como é que eu vou fazer aquela outra combinação lá, mesmo processo, Ctrl C, Ctrl V, renomeia, tira a parte do Stories, tira o filtro para eu ter a métrica original. Vou selecionar então o que eu quero dividir e seleciono depois o que vai embaixo da divisão e vou dar um combinar dados, ok? Vou selecionar aqui, alinhar bem certinho, aumentar aqui. E aqui vai ser o mesmo processo, seleciono aqui, seleciono o outro, combino dados e aqui ele já vai me dar essa informação também. Ok, então eu tenho que 55% dos leads captados vieram pelos stories e 44% vieram pelo feed, tá bom? Aqui eu vou colocar da mesma forma, vou tirar o campaign e vou colocar o term, tá? Term captura, ele já vai me dar os dois posicionamentos aqui, ok? E aqui eu vou fazer as outras complementações, né? Os outros complementos aqui, que vai ser o quê? Justamente a nossa informação que a gente escolheu pegar aqui, que são página de captura e respondeu a pesquisa, tá? Então vamos voltar aqui e fazer esses gráficos para nós. Página de captura, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, na verdade, Ctrl C, Ctrl V no título aqui, só para eu arrastar ele aqui para baixo, tá? E aí eu vou colocar aqui informações página de captura, ok? Página de captura, o que que a gente vai ter aqui? Eu vou colocar aqui um gráfico de pizza só para a gente variar um pouco e para você entender os diferentes gráficos que existem aqui no Data Studio, tá? Vou aumentar aqui ele um pouco, tá? Ok. E vou colocar aqui informação página de captura. Você vai ver que ele vai dividir o gráfico de pizza em número de leads capturados por cada página, tá bom? Então a gente tem aqui o rótulozinho, né, a legenda, e aqui a gente tem o gráfico para indicar quantos leads vieram por cada página, ok? E aqui vai ser basicamente o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separar por páginas. Então, lembrando aquela questão que eu já levantei para vocês também. Se você tem muita informação, você dá uma revisada nos gráficos que você vai utilizar, tá? Como eu estou utilizando poucas informações aqui, eu consigo fazer um resumo um pouco mais detalhado e mais visual, tá? Você vai ter que se adaptar aí de acordo com as informações que você tiver e escolher os seus gráficos muito bem, tá? Então aqui, Leads Stories, eu vou tirar esse filtro aqui. Vou também tirar aqui essa informação dos stories e vou colocar aqui, na verdade, Leads página A. Coloquei leads página A aqui e aqui eu vou colocar leads página B, tá? Vou tirar esse filtro aqui e vou criar filtros novos aqui para cada elemento, tá? Vou adicionar um filtro aqui, vou colocar aqui leads página A, vou incluir aqui um campo que vai ser o meu página de captura, né? Vou colocar aqui contém e vou analisar aqui as informações LPA, LP-A e LP-B. Então, a A eu tenho LP-A e a B aqui vai ser LP-B, né? Deixa eu colocar aqui, eu não lembro o nome que eu coloquei. É ideal você manter uma organização também nas nomenclaturas daí, tá? Leads página B. Vou colocar aqui página e contém LP-B, ok? Tenho essa informação, então, o que eu vou fazer? Novamente lá, aquele esquema. Duplico, tiro o nome aqui para voltar para a métrica original, tiro o filtro,
ok? E vou fazer o divisor lá. Combinando dados, ok? Isso aqui você tá já, né, careca saturado de ver. Ok, para fazer a list página B, eu vou selecionar aqui, combinar dados, novamente o mesmo processo, né? Processo de sempre lá. Ok, posso excluir agora, tá? Então eu tenho essas informações aqui. Já é ideal para você saber a quantia de leads que cada página trouxe, né? Então você tem essa informação aqui também. Agora eu vou vir aqui aumentar um pouco esse gráfico aqui, na verdade, o tamanho do meu relatório. Vou colocar aqui 6.000, tá? Coloquei aqui 6.000 para justamente colocar a parte da pesquisa aqui. Então, eu vou vir aqui e dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V nisso aqui também. Vou trazer aqui para a parte de baixo, vou dar uma alinhada aqui, ok? Já com o que eu tenho aqui. Eu vou colocar aqui pesquisa. Lembra que na minha planilha eu tenho um campo aqui definindo se a pessoa respondeu ou não, né? Eu posso trazer essa informação para cá aqui também, né? Para justamente a pessoa entender, eu tenho que dar um foco mais em distribuir essa pesquisa em diferentes origens de tráfego, porque as pessoas não estão respondendo. Então eu consigo ter essa informação aqui para você também, tá? Então no meu setup aqui eu vou voltar e colocar justamente esse campo aqui que é relacionado àquela coluna, né? Respondeu pesquisa aqui, tá? Que é o campo respondeu pesquisa, que é o mesmo nome, né? Então, eu tenho a informação aqui no meu gráfico de pizza que 85%, né, 86% responderam à pesquisa que foi enviada para eles, tá? Essa parte do resumo aqui eu posso tirar e eu posso colocar aqui uma informação de texto, por exemplo. Posso colocar aqui, ó, dos 198 leads, vírgula, 85,9%, que está ali também indicado no meu gráfico, e eu vou colocar entre parênteses aqui 170, responderam à pesquisa, tá? Ok, eu posso mudar aqui também essa informação, colocar um pouco maior e dar uma centralizada aqui junto com o gráfico, tá? Ok, tenho essa informação aqui bonitinha, o que que eu posso fazer aqui também? Eu posso colocar aqui como gráfico também a resposta de cada campo da pesquisa. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui um campo relacionado à renda, né? Então eu tenho essa informação aqui. Então eu posso colocar esse campo aqui e se você tiver mais perguntas, você pode trazer também como outros gráficos aqui nesse relatório, tá? Até o que que eu indico para você aqui? Separar essa parte da pesquisa aqui em outra aba do teu relatório, tá? Em outra página. Porque aqui eu estou juntando justamente na parte de captura o rastreamento, porque é só uma informação bem pequena ali, então não vale a pena eu mudar aqui para outra página. Já que você vai ter várias perguntas e você vai rastrear todas as perguntas e jogar para dentro da tua planilha, é interessante você fazer uma página justamente só para pesquisa para ter essa organização mais bem feita ali, tá? Tá, eu vou vir aqui e vou copiar um gráfico aqui de base. Pode ser esse do UTM Content aqui, tá? Vou colocar ele aqui para baixo. Vou colocar ele no meio aqui e vou puxar a dimensão renda, tá? Que é relacionada àquela coluna onde tem as informações, tá? Então você pode ver aqui que tem as informações já ordenadas com o maior número de respostas, indo já para o menor número de opções selecionadas, tá? Então aqui eu tenho essa informação. É interessante você colocar também um rótulo aqui, um indicativo, né? Renda, por exemplo, tá? Você coloca aqui, só para você ter a noção. Geralmente também você pode colocar aqui a pergunta mesmo que você fez na pesquisa, tá? Já fica bem organizado. Ok. Você pode ver aqui que eu tenho as informações 1 e 2, e aqui eu tenho na quarta posição, quinta, sexta preenchidas. E essa terceira aqui, que ele me dá como null quando eu coloco o mouse em cima. É justamente a parte aqui das linhas vazias. O null, que é o nulo, lembra lá que é vazio? Então, ele me dá essa informação aqui. Então, ele me dá a contagem de linhas vazias aqui na terceira posição. Então, eu tenho 28 leads que não responderam à pesquisa. Eu tenho essa informação aqui. Mas se eu quiser tirar, por exemplo, desse gráfico aqui, eu posso vir aqui e criar um filtro também nele, tá? Então, eu vou criar um filtro aqui, onde eu vou excluir, por exemplo, não responderam pesquisa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar excluir e aqui eu vou colocar pesquisa.
e contém não, tá? Se ela não respondeu a pesquisa, tá um não ali, e aqui ele já vai eliminar para mim, deixando somente as respostas, tá? E aqui eu tenho essa informação, beleza? Então tá feita essa parte aí do nosso relatório com relação à captura, tá? A parte da venda vai ser basicamente semelhante a essa parte da captura, onde a gente vai destrinchar cada coisa, né? Então, o theme source, o theme campaign, a gente vai dar uma destrinchada nisso. Vai ser um pouco mais sucinto e mais breve do que a página relacionada à captura, né? Que é essa daqui que a gente acabou de montar. Vai ser mais sucinto porque aqui eu não tenho tanta informação quanto eu tenho da captura. Por exemplo, aqui eu poderia ter também a data que a pessoa comprou, eu poderia ter também a informação de qual página de venda que a pessoa comprou, se eu estiver testando páginas de venda diferentes também. Então eu poderia ter várias dessas informações aqui. Eu não trouxe nesse exemplo aqui porque seria muitas informações e eu queria deixar o mais sucinto, mais resumido possível para vocês entenderem e pegarem a ideia, o conceito de como vocês podem montar. Mas realmente é só seguir esse mesmo conceito. Então a gente vai fazer a parte da página de venda agora, vai ser mais breve, mais sucinta, mais resumida do que essa, mas fica aí ligado que você pode já também fazer o mesmo esquema da parte da captura para a parte da venda, tá? Montando todos esses gráficos aqui, tá? É isso que eu queria falar para você, então vamos para a parte da página de venda agora do nosso relatório, tá?